Isso aí, galerinha. Estamos discutindo aqui uma questão da UFSC 2012, a prova amarela, a questão 26, a do violão, No início ele fala ali que o violão é um instrumento de cordas, que para poder afinar tem a tarraxa, que é aquela coisinha de apertar, né, que a gente dá afinação por ali. E ele fala então que na 01 tem uma nota musical cuja frequência é 100 Hz e cujo comprimento de onda é 0,25 metros. Ele pergunta se essa onda, esse som começar a se propagar no ar, se vai manter esses valores. Bom, ao multiplicar o comprimento de onda pela frequência, fica a velocidade igual a 25 metros por segundo. Essa velocidade é a velocidade da onda na corda. Então, ó, velocidade da onda na corda. E nossos estudos de acústica, né, que nós, na verdade, nós ainda nem avançamos nele, né, mas o pouco que a gente falou de onda, a gente não entrou em onda sonora. Mas vai ficar bem claro para todo mundo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Ó. Já que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, não vai poder continuar esse igual a esse. Porque se os dois continuarem iguais, a multiplicação continuaria dando 25 metros por segundo. E a carteira de identidade de uma onda, que nunca muda, é a frequência. Então, se a corda vibra 100 vezes por segundo, o ar em volta dela saculeja 20 vezes por segundo. Então, se eu for fazer V igual a lambda vezes F, a velocidade do som no ar é 340. O lambda vai mudar, mas a frequência continuou a mesma. Está multiplicando, passa dividindo. E dividir por 100 é só fazer toim, toim. Então, ó que loucura! O lambda na corda é 0,25, mas o lambda no ar é 3,4. O comprimento de onda mudou. Quem se manteve constante foi a frequência. A frequência nunca muda. Então a 01 era falso, ele disse que ia continuar igual aos dois, né? Certo? O que diz a 02? Vamos ver. O som de um violão percebido por uma pessoa não difere. Ela esteja se movendo ou não na direção do violão. Ah, ó, outra coisa que era natural ficar com dúvida, porque esse ano nós não falamos em efeito Doppler ainda. É uma questão que fala de efeito Doppler. Não sei se você já percebeu, quando passa um carro por ti, o som dele na chegada e na saída é totalmente diferente. Geralmente é assim, ó. Na volta vem mais agudo. E quando ele passa por ti fica mais grave. Na ambulância também. Ou seja, esse fenômeno é conhecido como efeito Doppler. Para quem entender o efeito Doppler, de repente a praia é um bom lugar. Imagina que está parado na beira da praia. As ondas vêm e batem no teu pé. Que é a própria frequência do mar. Se tu sair correndo em direção às ondas, aí elas vão bater mais rápido em ti, né? Aumentou a frequência. Quando eu corro em direção às ondas, a frequência delas me atingindo aumenta. Se eu saio correndo das ondas, elas vão demorar mais de me encostar, né? Aí uma bate em mim. Até a outra bater em mim, já que eu estou correndo delas, demora. Então, de maneira bem resumida, só para a gente poder discutir a questão, porque depois nós vamos ver com calma. Se o observador corre em direção à origem das ondas, a frequência aumenta. Se o observador foge das ondas, a frequência diminui. Ele falou que não ia diferir, né? Ó, o som de um violão percebido por uma pessoa não difere se ela está se aproximando ou se afastando do violão. Falso. O efeito Doppler nos mostra que se a pessoa está se aproximando do violão, a frequência tende a aumentar, o som fica mais agudo. Se a pessoa está fugindo do violão enquanto escuta o violão, o som fica mais grave. Claro que o caminhar não vai perceber, entendeu? O caminhar teria que ser uma velocidade alta, como um carro passando, beleza? Então tem um cara tocando violão, eu estou com o meu carro. Se eu estou aproximando do cara que toca violão, eu vou escutar o som mais agudo. Se eu estou com um carro andando para longe do violão que está sendo tocado, eu vou escutar os sons mais graves. Efeito Doppler. Então o cara queria nos enganar mais uma vez. Vamos ver o que dizia 04. O timbre do som emitido pelo violão depende somente do tipo de corda, nylon aço, pois o timbre é uma característica da fonte sonora, uma espécie de impressão digital da fonte. Olha, ele falou, a primeira coisa ele falou a verdade, que o timbre, aliás, a segunda coisa, quando ele fala de timbre, é isso mesmo, o timbre de um som é justamente a grandeza que nos permite
O cara fala alô e tu diz, ah, e aí cara, quanto tempo? Teu pai chega de carro em casa, tu, ó, o carro do meu pai chegou. Já está acostumado com o tipo de som que ele faz. Então realmente, o timbre é a impressão digital do som. Só que tu concordas que podem ter dois violões de corda de nylon e com sons um pouco diferentes? Porque um pode ter uma caixa mais acústica, o outro uma caixa um pouquinho menos acústica. Então, na verdade, não é só a corda que interfere. O próprio instrumento, a construção, o braço, a caixa acústica do instrumento pode interferir. Por isso que tem violões de alta qualidade e violões não tão bons. Né? A maneira como o violão é construído interfere. Tem violão de corda de aço ruim, violão de corda de aço bom. Violão de corda de nylon ruim, violão de corda de nylon bom. Então não é só a corda, é também a caixa do instrumento. Certo? Então tu vê, ele deu uma pitadinha de verdade, falando que o timbre era a impressão digital do som, é aquilo que nos permite distinguir, mas simplificou, dizendo que o timbre só depende do tipo de corda, e não é só o tipo de corda, o instrumento em si depende também. Certo? Cansei de ir na casa do amigo que toca violão e ele tem um violão. Pô, só dele passar o dedo no violão, pô, que violão bom, cara, que som bonito que sai. E aí o meu violão vagabundo lá em casa parecia uma corda de varal sendo tocada, absurdo. Então o timbre também interfere o tipo de instrumento em si, não só a corda. Por isso que eu consideraria falso o 04. Questão delicada, galera. 08. Para aumentar a altura do som emitido pela corda, deve-se aumentar a tensão aplicada à tarraxa. Olha que interessante essa ideia. Primeiro, quando a gente fala a altura do som, no dia a dia é o volume, né, que significa altura. Mas não é isso. A altura na física é a frequência. Ou seja, som mais agudo é um som mais alto. O som mais grave é o som baixo. Então no violão, a corda que emite o som mais alto é a fininha. E a corda que emite o som mais baixo é a grossa. Beleza? Aí o cara é até intuitivo. Se o cara não quiser usar a matemática aqui na física, é até intuitivo. Quem já pegou o violão na mão sabe que quanto mais ela aperta a tarraxa, vai ficando cada vez mais agudo. Então apertar a tarraxa deixa a frequência mais alta, a altura aumenta. É isso aí. Mas, para não ficarmos apenas no intuitivo, de repente o cara nunca tocou um violão na vida, nunca encostou no violão, nós vamos ver futuramente que a velocidade da onda se propagando na corda pode ser determinada por isso aqui, ó, a raiz quadrada de F sobre Mi, onde o F é a força com que eu puxo a corda e o Mi é a densidade linear da corda. Ou seja, quanto maior a força, maior a velocidade. E se eu aumento a velocidade, se o comprimento de onda é o mesmo, é porque a frequência aumentou também. Se esse número aumenta, se esse cara continuou constante, é porque aquele ali aumentou. Então, futuramente em acústica eu vou demonstrar. Mas hoje, rapidamente, aumentando a força na corda, ou seja, apertando a tarraxa, a velocidade da onda aumenta. Como a velocidade da onda aumentou, a frequência tem que aumentar. E frequência aumentar significa que o som ficou mais alto. Então, aparentemente é isso aí mesmo. Só deixa eu ler de novo para garantir. Para aumentar a altura do som, ou seja, a frequência emitida pela corda, deve-se aumentar a tensão. É verdade, fazendo mais força, aumenta a velocidade. Aumentando a velocidade, aumenta a frequência, o som fica mais alto. É isso aí, verdadeira 08. 16, vamos ver o que dizia. Considere que uma das cordas tenha 25 gramas de massa e 1 metro de comprimento. Deixa eu anotar aqui então. Massa igual 25 gramas, certo? L igual a 1 metro. E que esteja sendo tensionada pela tarraxa com 10 newtons. Isso significa que o segundo harmônico desta corda emite 20 Hz. Ele disse a tração, que é a força, né? Quantos newtons? 10 newtons. E aí ele fala, nessa situação, a corda com essa massa, com este tamanho, sendo tracionada por essa força, vai emitir uma frequência de 20 Hz. Essa é a afirmação dele, né? Vamos usar essas duas ideias para confirmar isso que ele está dizendo. Primeiro eu vou usar aquela equaçãozinha que eu citei da velocidade em relação à força e à massa específica. Vamos usar essa equação para determinar a velocidade.
Sabendo a velocidade, a gente vai para a equação fundamental para verificar se ele está ou não dizendo a verdade. Então vamos ver. Ó, isso aqui não está no sistema internacional, está em gramas, tem que ser em quilograma. Então eu vou dividir por 1000. Tudo bem escrever 25 vezes 10 na menos 3? Né? Dividir por 1000, certo? Então vamos lá. A velocidade da onda vai ser a raiz de força, 10, sobre quem é o μ? O μ é chamada densidade linear, nada mais é que a massa da corda dividido pelo tamanho da corda. Como eu já sei a massa da corda, que é 25 vezes 10 na menos 3, e sei o tamanho da corda, que é 1 metro, dividir por 1 não muda nada, né? Então ficou 25 vezes 10 na menos 3 quilogramas por metro, a densidade da corda. É esse númerozinho ali, ó. Então aqui eu vou colocar 25 vezes 10 na menos 3. Esse 10 na menos 3 passa para cima 10 na 3, né? 10 na 3 com 10 na 1 é 10 na 4. Raiz de 10 na 4, 10 ao quadrado. Raiz de 25, 5. Então a velocidade da onda ficou 100 dividido por 5. 100 dividido por 5, 20. Beleza? Só que ele não quer saber a velocidade, por incrível que pareça, ele quer saber a frequência. Concorda comigo? Aí eu vou usar aquela ideia ali, ó. A ideia da equação fundamental. V igual a lambda vezes F. Só tem um detalhe, vou fazer um esboço da corda aqui, ó. Essa corda tem 1 metro, não é isso? Se ele disse que está vibrando no segundo harmônico, quer dizer que tem 2 ventres se formando na corda. É isso que está acontecendo com a corda. Esse primeiro harmônico é a corda toda vibrando para cima e para baixo. O segundo harmônico, a corda se divide em 2. Uma parte vibra para cima, a outra para baixo. Quando nós vimos as ondas, né, rapidamente, em sala de aula, nós vimos que isso aqui é um comprimento de onda. Quer dizer que isso aqui é o lambda. Então, já que a corda tinha 1 metro, o lambda é 1 metro, nesse segundo harmônico. Agora que eu sei o lambda e sei a velocidade, velocidade é 20, o lambda é 1 mesmo. Vou calcular a frequência, está multiplicando, passa dividindo, 20 dividido por 1 é 20. Então o amigo estava certo, a frequência era 20 Hz. A frequência era 20 Hz. Cara, olha que questão bonita essa, bicho. O cara tinha que manjar da fórmula de Taylor, conhecida como fórmula equação de Taylor, essa aqui. Usamos a equação de Taylor para achar a velocidade. E depois, antes de jogar a equação fundamental das ondas, eu ainda tinha que lembrar o que era segundo harmônico, que é essa maneira de vibrar da corda. Mas tu vê, era natural de ficar confuso essa questão. Um monte de detalhes nós não estudamos esse ano. Nós só estudamos o começo de ondas. E tudo isso vai ser visto com calma, tá? Efeito Doppler, equação de Taylor, tudo isso vai ser visto. E para ti vai ficar mais fácil, porque tu já teve um primeiro contato com essa história. Vamos ver, tinha 32, não tinha? 32. Aumentar o volume do som emitido pelo violão é o mesmo que aumentar a altura do som emitido. Olha que sacanagem. No dia a dia da pessoa, tudo bem. A altura e volume é a mesma coisa. Mas aqui na física, a altura é frequência. Som alto é som agudo. E som baixo é som grave. As cordinhas finas emitem som alto, as cordinhas grossas emitem som grave. Então ele estava sacaneando. Ele queria que eu usasse o meu dia a dia para responder, mas é falso. Então nós ficamos com 16, com 8, 24. Beleza? Ótima questão, parabéns, cara. Faz um caminho certo. É assim que a gente vai ficar bom para a UFSC. Começando a treinar as questões da UFSC desde já. Se tu sentir que alguma tem muita coisa que não foi nem citada na aula, de repente tu dá uma esperadinha a mais, porque aí vai pintar uma aula que vai te abrir a cabeça para aquela questão, certo? Mas é isso aí, assim, discutindo isso antes, a gente já vai se familiarizando o quanto antes com essa nossa UFSC. Muito completa essa questão, trabalha uma série de detalhes sobre acústica.